Como de costume, Lana inicia com um elogio e pergunta o nome dela, mas ela responde tão baixo que ele não consegue ouvir. Ele pergunta se pode conversar com ela rapidamente, mas ela diz que está bem. Ele expressa seu desejo de falar com ela brevemente, mas ela nega, dizendo que tem um namorado. Lana diz que tudo bem. E menciona que ela disse ter um namorado, mas que agora voltou. Ao ver Lana entrar em seu carro, a garota muda totalmente de ideia. E é aí que a mágica acontece. Lana diz que tudo bem e menciona que ela disse ter um namorado, mas que agora voltou. Ele pergunta por que ela está batendo na sua porta dessa maneira e ela pede desculpa, dizendo que deveria ter comunicado melhor. Ela pergunta o nome dele, mas ele responde que já disse e lembra que ela mencionou ter um namorado. Ela confirma, mas revela que as coisas não estão indo bem com o namorado. Lana comenta que esse é um problema que ela precisa resolver. E ela concorda. Ela admite que ele tentou falar com ela e Lana confirma, mas lembra que ela deixou claro que não queria conversar e mencionou ter um namorado. Ela diz que reconsiderou o assunto e ele pergunta por que ela mudaria de ideia de repente. Ela diz que refletiu e se perguntou: por que não? Lana pede para ela explicar e ela responde que queria saber mais. Ele questiona por que ela não quis falar com ele inicialmente, dizendo que ele é a mesma pessoa. Ela explica que estava focada em suas tarefas e não prestou atenção nele. Lana responde que agora ele acha que não deveria prestar atenção nela. Ela pergunta se ele realmente vai fazer isso e ele diz que está tentando entender o que aconteceu. Ela reafirma que já explicou, mas ele lembra que ela continuou andando sem querer falar com ele. Ela admite que não estava prestando atenção inicialmente. Lana diz que isso é um problema dela e pergunta por que ele deveria gastar seu tempo com ela. Ela responde que pode mostrar a ele como, sugerindo um encontro. Ele pergunta se ela quer levá-lo para sair e pagar e ela confirma. Lana expressa dúvidas sobre levá-la a sério e ela insiste. Ele concorda em sair e diz que gostaria de entender por que ela voltou tão diferente. Ela reitera que não estava prestando atenção antes, mas decidiu voltar para falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Nova York. Lana diz que também é de lá e pergunta de qual parte ela é. Ela responde que é de Brooklyn e ele diz que é de Rochester. Ela aceita isso e ele pergunta se ela vai levá-lo para sair. Ela confirma e pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo para casa e ele pergunta se fica para lá. Ela confirma. Lana menciona que acabou de se mudar para a área e ela pergunta se ele veio de Nova York, mas ele diz que veio de Houston. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele responde que está há 2 semanas. Ele pergunta quanto tempo ela mora ali e ele diz que cerca de 5 anos. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é modelo. Ele a elogia dizendo que é muito bonita e ela agradece. Ele pede para ela dar uma volta para ele, elogiando novamente sua beleza. Ela pergunta se ele quer sair com ela e ele sugere que pode pensar nisso e a convida para entrar. Ele comenta sobre a fidelidade dela, já que tem um namorado. E ela pergunta para onde vão e que tipo de comida ele gosta. Ele diz que gosta de quase todos os tipos de comida e ela menciona costela de carneiro. Ele diz que gosta e depois de algum tempo conversando, ela pergunta se ele gostaria de levá-la ao shopping. Ele responde que não a levará para fazer compras ou ir ao shopping, mas pode ir a um restaurante, onde cada um paga sua conta. Ela aceita e diz que foi um prazer conhecê-lo, ao que ele responde desejando-lhe um ótimo dia. Ele pergunta como ela está e comenta que ela está incrível. Ela agradece. Ele pergunta o nome dela, mas ela responde que não tem nome. Ele se apresenta como Nair e pergunta novamente o nome dela. E ela repete que não tem nome. Ele questiona por que ela está sendo tão rude ao não revelar seu nome. Ela pergunta o nome dele e ele diz que é Naya. Ele pede para ela esperar e diz que vai falar com ela rapidamente e ela responde que está ouvindo. Ele menciona que está tentando conversar com ela, mas ela continua andando. Ela diz que ele pode falar.
e ele pede o Instagram dela, mas ela diz que não tem redes sociais. Ele então pede o número de telefone para que possam conversar depois. Ela responde que o telefone está descarregado, mas ele insiste, dizendo que só quer o número. Mais uma vez ela diz que o telefone está descarregado. Ele então diz que entende e deseja um ótimo dia. E assim que liga o motor, ela olha para trás. Ele pergunta o que houve e ela fala que ele queria saber o nome dela. Ele diz que isso era no começo, mas agora já não precisa mais. Ela insiste que vai dizer o seu nome, mas ele responde que já não é necessário. Ela admite que foi rude no início, mas sugere que podem recomeçar. Ele responde que não há necessidade disso. Ela insiste que precisa fazer isso, mas ele fala que não é necessário. Ela pergunta novamente o nome dele e ele questiona por que isso importa. Ele afirma que não importa mais. Ela pede para recomeçarem, mas ele diz que ficou claro que ela não estava interessada, então não precisa. Ela argumenta que não é falta de interesse, mas que não gosta de ser pega de surpresa. Ela pergunta seu nome mais uma vez e sugere recomeçarem, mas ele diz que o nome já não importa mais. Ela insiste, mas ele diz que está bem e não tem mais interesse. Ele menciona que não quer perder seu tempo e ela sugere que podem recomeçar. Ela pergunta novamente o nome dele e ele diz que não importa mais. Ela tenta continuar, mas ele pergunta por que deveria dar mais uma chance. Ela diz que está se desculpando, mas ele não acredita na sinceridade dela. Ela afirma que é sincera e reservada no começo. Ele pergunta por que ela mudou de ideia após ver o carro dele. Ela nega que tenha a ver com o carro, mas ele diz que parece isso. Ela explica que refletiu enquanto caminhava e decidiu voltar. Ele comenta que ela esperou ele entrar no carro para voltar a falar. Ela diz que estava voltando antes dele entrar no carro. Ele insiste que ela não fez isso, mas ela afirma que sim. Ele sente que ela voltou por causa do carro, mas ela nega, dizendo que foi antes de ver o carro. Ele pergunta se ela voltaria sem o carro e ela diz que sim. Ela fala que estava distraída no começo, mas já ia voltar para falar com ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quais são os planos dela para o dia e ela responde que ainda não tem e sugere que façam algo juntos. Ele diz que não gosta de perder tempo e pergunta o que ela faria. Ela diz que não sabe, mas sugere descobrir algo para fazer à noite. Ele pede para ela dar uma volta e depois de um tempo conversando, a convida para entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual é o tipo dela e ela responde que gosta de chefes. Ele pergunta o que quer dizer com isso e ela explica que gosta de alguém que saiba ganhar seu próprio dinheiro. Ela comenta que para ser o tipo dela precisa ser um chefe e uma boa pessoa. Ele diz que já ouviu o suficiente, a chama de interesseira pedindo para ela sair do carro. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Ela nega ser interesseira, mas ele diz que foi isso que pareceu. Ele insiste que já ouviu o suficiente e pede para ela sair. Ela tenta justificar, mas ele diz que tem um lugar para ir e deseja um bom dia. Ela se recusa a sair e ele pergunta por que não. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele diz que já ouviu o suficiente. Ele menciona que não quer perder tempo e já descobriu que ela não é o tipo dele. Ela pergunta qual é o tipo dele, mas ele diz que isso não importa mais. Ela comenta que ele está bravo, mas ele nega, dizendo que está bem. Ele repete que já ouviu o suficiente e pede para ela sair, desejando que ela aproveite a caminhada. Ela responde que gosta de caminhar e ele diz que tudo bem. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim.
Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então, Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira e parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta o que ela está indo fazer. E ela responde que está indo almoçar em um restaurante aqui perto. Naya pergunta o nome dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. E elogia as roupas que ela está vestindo e fala que está combinando com a roupa dele. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está tentando enturmar e conhecer pessoas novas e gostou de falar com ela. Na sequência, ele pede para ela anotar o número dela no telefone dele e passa o telefone para ela. Então, ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Ohio. O YouTube fala que também é de Ohio e que agora ele está trabalhando na cidade. O YouTuber fala que quer fazer amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. Ela fala que sim e que ela também gosta de fazer amizades. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então pergunta por que não e ela fala que ainda não encontrou a pessoa certa e ele fala que ela está coberta de razão. Em seguida, Naya fala que também está indo almoçar e convida ela para ir com ele. Ela topa e entra no carro com ele e fica surpresa ao ver que ele tem uma Lamborghini e fala que o carro dele é muito bonito. E pelo visto ela não está sendo interesseira e vamos ver o final do vídeo. Dentro do carro, resumindo, eles conversam sobre o trabalho dela, que ela tem uma empresa de modelagem. Em seguida, o YouTube pergunta quanto tempo que ela está em Houston, e ela fala que já tem 5 anos. E depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro e fala que tem que dizer uma coisa para ela. Então a garota desce com ele do carro.
Então, ele fala que na verdade ele é um youtuber famoso e grava vídeos para o YouTube, e que ele estava testando se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi muito legal e simpática com ele, e que os inscritos dele vão gostar do vídeo que ela aparece porque ela é uma mulher genuína. Então ele fala que vai levá-la para almoçar para eles conversarem e se conhecerem melhor porque ele gostou dela. E temos uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London abordando essa jovem. Ele fala que ela é linda demais e pergunta como ela está e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que está bem. London pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo para casa de um amigo de negócios. Em seguida, London fala que é da Nigéria e é novo na cidade e fala que está precisando de uma pessoa para tomar conta dos seus negócios e pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que ele parece ser um pouco agressivo e é melhor não passar o telefone para ele. O youtuber fala que só queria conhecê-la. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que está quase casando. Ele então pede novamente o número dela. Ela então fala que pode passar o Instagram. Então ele fala que vai pegar o seu telefone no carro e caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando a mulher vê que o cara está de nave, ela vai até ele e pergunta se esse é o seu carro. London fala que tem as chaves e que o carro é mesmo dele. Então, ela fala que ele pode pegar o número dela agora. Porém, London a questiona sobre o seu namorado. Ela fala para ele não se preocupar com isso agora e que isso não importa. Porém, London fala que vai deixar ela ir embora pro lugar que ela estava indo porque ela não queria falar com ele. Então, ela pede para ele esquecer a conversa que eles tiveram e pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. Então, London abre a porta da Lamborghini e ela entra na máquina sem pensar duas vezes. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, London pergunta qual o homem ideal para ela. A garota responde que ele teria que levá-la para jantar em restaurantes chiques, pagar para ela maquiagem, pagar para ela para fazer as unhas, arrumar o cabelo e várias outras coisas. Então London fica irritado e fala que ainda nem a conhece e que isso são coisas de casamento e que ela está passando dos limites. Em seguida, London fala pra ela que há minutos atrás ela nem queria falar com ele e disse que tinha namorado. E foi só ver o carro dele que ela queria sair com ele por causa do carro. Ele mostra pra ela a câmera e fala que está gravando e que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. A garota dá um tchauzinho e sai rindo de forma irônica e fala que ele é um babaca. London fala que ela é uma garimpeira e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode ajudá-la e depois dela falar que não precisa, ele pergunta o nome dela. A garota fala que isso não importa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo rude com ele. E ela responde que só não quer falar seu nome para ele. Ela fala que não o conhece e que não quer falar com ele. Naya fala que ele é novo na cidade e está procurando uma parceira para ajudar a gastar sua fortuna. A garota fala que ele não aparenta ter dinheiro e que ele está vestido de forma simples e não acredita no que ele está falando. O youtuber convida ela para sair com ele no encontro. Ela responde que não sai com qualquer tipinho que chega nela assim, convidando para sair. Ele então fala que eles podem sair para beber um drink no melhor estabelecimento.
Ele também pede para pegar o telefone dela, mas ela fala que não e manda ele ir embora. Sendo assim, Nair vai em direção à sua Lamborghini e magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Então, ele confirma que o carro é dele e fala que tem as chaves. Ela fala que a Lamborghini dele é muito bonita. Ele pergunta se ela já andou em um carro desses antes, e ela responde que nunca, mas quer sair com ele agora. Porém, ele questiona dizendo que ela não estava interessada, e ela responde que era só brincadeira e que ela ia dar uma chance para ele. Então, ele convida ela para entrar no carro e continuarem a conversa lá dentro. E depois que a mágica já está feita, ela aceita e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o cara, só porque ele tem uma Lamborghini e aparenta ter dinheiro. Então, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante e pede desculpas. Ele então fala que acha que ela quis sair com ele só por causa do carro. Ela fala que o carro ajudou também e admite ter gostado muito do carro. Então ele pede para ela verificar se o farol está funcionando. E na hora que ela vai falar com ele que tá tudo bem, o YouTube arranca a Lamborghini e chama ela de garimpeira de ouro e acelera, deixando ela ali sozinha. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.